Desde os primeiros minutos em que o plano começou a ganhar forma, dentro das salas fechadas do alto comando aliado, a Operação Downfall já carregava um peso que ultrapassava qualquer campanha anterior da Segunda Guerra Mundial, surgindo como a possível última e mais devastadora etapa de um conflito que havia se espalhado por praticamente todo o planeta. O Japão, mesmo cercado, bombardeado e carente de recursos, continuava demonstrando uma resistência considerada fanática pelos estrategistas americanos, que analisavam relatórios diários indicando que a ideia de rendição simplesmente não fazia parte da mentalidade militar japonesa naquele momento. As vitórias aliadas em Iwo Jima e Okinawa serviram como um alerta feroz. Se em ilhas tão pequenas a resistência havia custado dezenas de milhares de vidas, uma invasão direta ao arquipélago japonês poderia resultar em números nunca antes imaginados. Por trás das portas reforçadas do Pentágono, generais, analistas e especialistas em logística trabalhavam dia e noite para tentar projetar o cenário, mas a cada nova simulação, a situação se mostrava ainda mais sombria. Os Estados Unidos estimavam que a primeira fase da operação, chamada Olympic, exigiria o maior desembarque anfíbio da história, superando até mesmo o dia D, com mais de 1 milhão de soldados atravessando águas repletas de minas, submarinos anões, baterias costeiras e kamikazes determinados a transformar cada ataque em um gesto final de destruição. Enquanto isso, os serviços de inteligência interceptavam comunicações, indicando que o Japão estava armando civis, treinando crianças, distribuindo lanças de bambu e preparando unidades de guerrilha urbana para transformar cada rua, casa e montanha em um ponto de morte inevitável para qualquer invasor. Ao mesmo tempo, cidades inteiras estavam sendo convertidas em fortalezas improvisadas, com túneis, bunkers e depósitos de munição espalhados por áreas densamente povoadas, criando um cenário em que cada metro avançado custaria semanas de combate e um número incalculável de vidas. Os estrategistas tentavam antecipar cada dificuldade, do desembarque até as batalhas em regiões urbanas superpopulosas, sabendo que o inimigo não recuaria facilmente. Enquanto esse roteiro de horror era cuidadosamente analisado nos documentos ultra-secretos, a população americana sequer imaginava que seus filhos seriam enviados para o que muitos militares, em conversas privadas, chamavam de o Apocalipse na Terra, uma operação tão grande que ameaçava redefinir completamente os limites da guerra moderna. Enquanto os planejadores militares mergulhavam nos detalhes quase impossíveis de organizar, a Operação Downfall se desdobrava em camadas tão vastas que muitos analistas acreditavam que nenhuma força humana seria capaz de executá-la sem mergulhar o mundo em um ciclo ainda mais profundo de destruição. A primeira fase, chamada Operation Olympic, tinha como objetivo capturar a ilha de Kyushu, o que permitiria estabelecer uma base avançada para a segunda etapa, Operation Coronet, destinada à invasão direta da região de Tóquio. Porém, o que parecia uma sequência lógica no papel, escondia uma realidade aterradora. Os japoneses já haviam previsto, com impressionante precisão, que os aliados desembarcariam em Kyushu e, por isso, direcionaram praticamente todos os recursos restantes para transformá-la em uma zona de morte, projetada para aniquilar progressivamente qualquer força que pisasse em suas praias. As praias do sul de Kyushu, por exemplo, estavam tão fortificadas que alguns relatórios aliados estimavam que o primeiro dia de combate poderia resultar em mais de 50 mil baixas. E isso não incluía os ataques suicidas em massa que os japoneses estavam preparando com milhares de aeronaves escondidas dentro de montanhas, hangares subterrâneos e campos improvisados. A estratégia japonesa previa o uso de ataques coordenados de kamikaze, mísseis humanos Kaiten, barcos explosivos Shinyo e até pilotos sem treinamento avançado, alimentando a crença de que era preferível morrer atacando do que permitir a entrada do inimigo. A indústria japonesa, já enfraquecida, havia sido realocada para cavernas e túneis, produzindo armas rudimentares, mas em grande quantidade, incluindo granadas improvisadas, minas terrestres e armas curtas destinadas a civis
que participariam de uma suposta última defesa nacional. Esse cenário assustava profundamente até os comandantes mais experientes, pois significava que Olympic não seria apenas uma invasão militar, mas uma batalha onde cada morro, plantação, vila e cidade seria defendida como se fosse o centro do império. E mesmo que Kyushu fosse conquistada após meses de combates brutais, a previsão para a segunda fase, Coronet, era ainda pior. Estimava-se que mais de 30 divisões japonesas estariam posicionadas ao redor da planície de Kanto, aguardando o confronto final contra centenas de milhares de soldados aliados, que precisariam avançar por campos minados, rios contaminados e cidades inteiras convertidas em fortalezas vivas. A cada nova revisão dos documentos secretos, ficava evidente que a Operação Downfall ultrapassava qualquer precedente histórico, levando os estrategistas a trabalharem quase em estado de exaustão para tentar antecipar cenários que mudavam diariamente, à medida que a inteligência interceptava novos sinais do Japão. Embora o Império estivesse enfraquecido, suas defesas haviam se tornado mais complexas e imprevisíveis. Existiam centenas de cavernas ao longo das linhas montanhosas, prontas para abrigar canhões antiaéreos, artilharia pesada e posições de franco-atiradores que poderiam atuar por semanas mesmo após o desembarque aliado. A doutrina japonesa de defesa total transformava toda a população civil, mulheres, idosos e até adolescentes, em participantes diretos do combate, criando um ambiente onde distinguir combatentes de não combatentes seria praticamente impossível. As estimativas americanas mostravam que mais de 20 milhões de civis estavam preparados para lutar até o fim, recebendo instruções de como lançar ataques suicidas contra veículos blindados, emboscar patrulhas e até incendiar depósitos de suprimento para evitar que caíssem nas mãos do invasor. A estratégia japonesa era clara: desgastar o inimigo até o limite, forçando os Estados Unidos a recuar ou negociar uma paz que preservasse o núcleo político do Império. Diante disso, os comandantes aliados sabiam que o avanço pelas ruas de Tóquio, Yokohama e Chiba seria um pesadelo logístico, marcado por resistência à caça e incontáveis armadilhas escondidas sob escombros. A própria geografia japonesa complicava a invasão. O país possuía longas cadeias montanhosas que permitiam esconder movimentações inteiras de tropas, e seus vales estreitos poderiam facilmente se transformar em corredores de morte, onde cada passo seria contestado por granadas, tiros de metralhadora e explosivos improvisados. A previsão de baixas era tão alta que muitos documentos, posteriormente desclassificados, mostram que o governo americano começou a estocar milhares de sacos mortuários adicionais e planejar hospitais de campanha flutuantes próximos à costa. Ao mesmo tempo, o abastecimento seria um desafio monumental, exigindo que navios de suprimento realizassem viagens constantes sob ameaça de submarinos e ataques suicidas. A magnitude dessa operação era tão colossal que até mesmo generais veteranos, acostumados a campanhas brutais no Pacífico, afirmavam em conversas privadas que Downfall parecia menos uma operação militar e mais um mergulho em um abismo onde cada detalhe poderia determinar a sobrevivência de dezenas de milhares de homens. À medida que os estudos avançavam, a Operação Downfall começou a revelar um lado ainda mais sombrio. Os aliados temiam não apenas a resistência militar japonesa, mas também a possibilidade de colapso social total dentro do arquipélago, caso a invasão realmente acontecesse. Relatórios apontavam que cidades inteiras poderiam se transformar em labirintos incontroláveis de ruínas inflamadas, com civis desesperados fugindo para montanhas já superlotadas, criando uma crise humanitária inédita. Além disso, a estimativa de fome em massa era assustadora. O Japão já enfrentava escassez severa de alimentos e uma invasão em larga escala destruiria plantações, interromperia colheitas e frustraria qualquer tentativa de redistribuição. Os estrategistas sabiam que, ao mesmo tempo em que combatiam o exército japonês, teriam que lidar com milhões de civis famintos e deslocados, exigindo uma estrutura de apoio gigantesca que talvez nem fosse possível organizar em curto prazo. Outro ponto crítico envolvia o clima e a geografia.
Os meses previstos para a invasão coincidiam com períodos de tempestades, tufões e mares turbulentos, capazes de destruir navios de transporte e atrapalhar totalmente o cronograma da operação. Cada atraso aumentava ainda mais a chance de os japoneses reorganizarem sua defesa, permitindo que novas unidades fossem mobilizadas e reposicionadas. Enquanto isso, comunicações interceptadas revelavam que o governo japonês estava disposto a sacrificar completamente áreas povoadas, inundando regiões inteiras, destruindo pontes e deslocando milhões de pessoas para criar obstáculos naturais aos aliados. As estradas seriam minadas, as ferrovias desmontadas e até túneis cheios de explosivos para desmoronar montanhas inteiras durante a passagem de colunas inimigas. A resistência planejada não se limitava às forças armadas. Ela se estendia às próprias estruturas do país, transformando o Japão em uma gigantesca armadilha preparada para atrasar e sangrar os invasores ao máximo. Mesmo assim, os Estados Unidos insistiam que apenas uma ocupação completa poderia garantir o fim definitivo da guerra, pois qualquer negociação parcial permitiria que facções extremistas do governo japonês permanecessem ativas, perpetuando o ciclo de violência. Enquanto as projeções se tornavam cada vez mais catastróficas, cientistas, diplomatas e comandantes percebiam que estavam diante de um impasse moral e estratégico sem precedentes, onde qualquer decisão traria consequências devastadoras para milhões de vidas. E o mundo aguardava ansioso pelo próximo passo dos líderes aliados diante de uma operação que poderia remodelar o destino do século. Nos bastidores da Casa Branca e do alto comando aliado, a tensão crescia a cada novo relatório que chegava do Pacífico, pintando um cenário tão destrutivo que muitos estrategistas começaram a questionar se a Operação Downfall poderia realmente ser executada sem levar os Estados Unidos a um colapso psicológico e político interno. Estimativas internas mantidas em sigilo absoluto sugeriam que as baixas americanas poderiam ultrapassar 1 milhão de soldados, enquanto o número de civis japoneses mortos poderia ser 10 vezes maior. A noção de um conflito tão colossal fazia com que médicos militares alertassem sobre a necessidade de treinar milhares de cirurgiões adicionais, ampliar hospitais em território americano e até preparar programas de recuperação psicológica para soldados traumatizados. A administração Truman também temia o impacto que uma invasão dessa escala teria na opinião pública. Após anos de guerra, o povo americano desejava apenas voltar para casa, e o anúncio de uma nova operação gigantesca poderia provocar protestos, queda de moral e até rupturas políticas. Ao mesmo tempo, o Japão, mesmo destruído, continuava acreditando que uma defesa feroz poderia obrigar os americanos a aceitar termos de paz mais favoráveis. Documentos capturados mostravam que o governo japonês pretendia defender cada centímetro da terra natal, mesmo sabendo que isso significaria a morte de civis em larga escala. Essa visão de sacrifício coletivo estava tão enraizada que treinamentos de combate corpo a corpo eram realizados em escolas, igrejas e templos, preparando até crianças para enfrentar tropas americanas dentro de ruas estreitas e becos improvisados. Os líderes aliados sabiam que quanto mais prolongada fosse a operação, maior seria o caos interno no Japão, criando um ambiente onde doenças, fome e guerras civis locais se tornariam inevitáveis. Os cenários mais extremos sugeriam que o arquipélago poderia colapsar completamente, tornando-se ingovernável por anos e exigindo uma presença militar americana permanente para evitar revoltas. A magnitude dessas possibilidades começou a abrir fissuras entre os conselheiros de Truman, muitos dos quais passaram a questionar se Downfall era realmente a melhor solução ou apenas a menos arriscada dentre alternativas igualmente catastróficas. Enquanto esses debates fervilhavam em salas fechadas, o Bureau de Inteligência Estratégica monitorava cada movimento japonês, tentando prever o momento exato em que o país inimigo desmoronaria ou explodiria em uma última e desesperada onda de resistência suicida. Quanto mais os líderes aliados analisavam os desdobramentos dessa possível invasão, mais claro se tornava que a Operação Downfall
seria o maior teste logístico, moral e estratégico da história moderna. Os cálculos logísticos por trás da operação revelavam um esforço tão gigantesco que muitos especialistas afirmavam que apenas os Estados Unidos, naquele momento, eram capazes de organizar algo de tamanha complexidade. Seriam necessários milhares de navios de transporte, centenas de navios de guerra, dezenas de porta-aviões e uma frota aérea que ultrapassava tudo o que já havia sido reunido durante a guerra. As praias japonesas estavam repletas de defesas tão densas que helicópteros de reconhecimento, inexistentes à época, mas simulados por modeladores, provavelmente seriam abatidos minutos após qualquer aproximação. As tropas de desembarque enfrentariam um verdadeiro inferno. Minas marítimas, torpedos humanos, baterias ocultas e milhares de soldados japoneses preparados para morrer antes de permitir qualquer avanço significativo. Os planejadores sabiam que, mesmo se o desembarque fosse bem-sucedido, a luta no interior seria ainda mais brutal. Florestas densas, montanhas íngremes e cidades extremamente povoadas formariam uma teia de resistência contínua, exigindo dos soldados aliados um esforço físico e mental devastador. O consumo de munição seria tão alto que navios de suprimento teriam que operar sem descanso, atravessando mares infestados de submarinos e barcos suicidas. Além disso, o clima imprevisível do Japão poderia atrasar operações críticas por semanas, aumentando ainda mais o risco de fome e desorganização entre tropas aliadas em terra firme. O planejamento estratégico também considerava o efeito psicológico sobre os combatentes. Muitos soldados que haviam lutado no Pacífico declararam que jamais haviam enfrentado inimigos tão determinados quanto os japoneses, que frequentemente lutavam até o último homem. Uma invasão direta ao território japonês prometia elevar essa resistência a níveis inéditos, com relatos de que civis estavam sendo instruídos a fingir rendição antes de atacar, ou a utilizar táticas de emboscada que poderiam transformar até mesmo encontros pacíficos em tragédias. Para piorar, havia ainda o temor de que armas químicas pudessem ser empregadas, tanto pelo Japão quanto pelos próprios aliados caso se visse necessário, mergulhando a operação em uma espiral de violência ainda maior. Esses fatores combinados faziam com que, a cada nova reunião, os generais encarassem a possibilidade de Dawnfall como um salto para dentro de um abismo cuja profundidade ninguém conseguia medir com clareza, mas que certamente deixaria cicatrizes permanentes na história e na consciência das nações envolvidas. Em meio a esse cenário de destruição iminente, um fator inesperado começou a alterar drasticamente o rumo das decisões: o avanço final do Projeto Manhattan. Enquanto generais calculavam baixas e planejadores traçavam rotas de invasão, cientistas trabalhavam em segredo para concluir a arma mais poderosa já criada pela humanidade. A possibilidade de usar a bomba atômica surgiu inicialmente como uma alternativa extrema, capaz de forçar o Japão à rendição sem a necessidade de sacrificar milhões de vidas na Operação Dawnfall. Porém, mesmo dentro do governo americano, essa alternativa gerava debates intensos. Alguns conselheiros defendiam o uso imediato das bombas, argumentando que elas poderiam evitar um derramamento de sangue nunca antes imaginado. Outros temiam que o emprego de uma arma tão devastadora desencadeasse uma nova era de guerra, onde a destruição em massa se tornaria ferramenta política. Os militares analisavam relatórios que mostravam que o Japão não tinha qualquer intenção de se render espontaneamente e que a resistência se intensificaria à medida que o inimigo avançasse sobre o arquipélago. Em conversas reservadas, havia quem afirmasse que, caso o Japão não cedesse, até mesmo o uso múltiplo de armas nucleares seria considerado algo impensável para a época. Além disso, havia o temor de que a União Soviética aproveitasse o caos pós-invasão para ocupar territórios japoneses, desencadeando uma possível divisão semelhante à que acontecera na Alemanha. Para Truman e seus conselheiros, o tempo era um inimigo silencioso. Quanto mais esperassem, mais vidas seriam perdidas no Pacífico e mais imprevisível se tornaria o comportamento japonês. A inteligência americana reportava que facções extremistas dentro do governo japonês
pressionavam por um ataque final desesperado contra a frota aliada, buscando infligir baixas suficientes para obter melhores termos de paz. Diante dessa turbulência política e militar, a ideia de uma invasão completa parecia cada vez mais uma aposta mortal. Ainda assim, Downfall permanecia oficialmente ativa, e milhões de soldados aguardavam ordens enquanto navios eram carregados e unidades eram realocadas para o Pacífico. O mundo estava à beira de testemunhar a maior operação militar da história, mas também observava sem saber a aproximação de um evento que mudaria para sempre a forma como a humanidade enxergava a guerra, o poder e as consequências de cruzar limites cuja reversão seria impossível. Nos dias que antecederam a decisão final, a Operação Downfall permaneceu como uma sombra gigantesca, pairando sobre o destino do planeta, uma alternativa sempre presente e terrivelmente possível caso o Japão não cedesse diante da nova arma que os Estados Unidos estavam prestes a revelar ao mundo. Quando Hiroshima e Nagasaki foram atingidas, o impacto não se mediu apenas em destruição física, mas no colapso imediato de qualquer esperança japonesa de manter a resistência total que sustentaria Downfall. Dentro do alto comando americano, os relatórios começaram a mudar drasticamente. Facções dentro do governo japonês, que antes defendiam lutar até o último homem, agora pressionavam desesperadamente por negociações. As transmissões interceptadas indicavam pânico absoluto dentro do círculo imperial, que pela primeira vez aceitava a possibilidade de que continuar a guerra significaria a aniquilação completa do país. Enquanto isso, nos acampamentos e bases americanas espalhadas pelo Pacífico, milhares de soldados que se preparavam para invadir o Japão foram informados de que a operação, que muitos já haviam apelidado de a Missão Impossível, estava suspensa. Em poucos dias, Downfall deixou de ser uma ameaça concreta para se tornar um registro histórico, um plano tão gigantesco que, mesmo sem ter sido executado, redefiniu completamente a forma como os países encaravam conflitos militares em escala global. Analistas posteriores afirmariam que sua execução teria inaugurado uma era de devastação sem precedentes, com efeitos que poderiam alterar completamente a estrutura demográfica do Japão e até mesmo a estabilidade política dos Estados Unidos. A não realização de Downfall, no entanto, não apagou o legado de horror que ela representava. Sua existência expôs a fragilidade da humanidade diante de decisões extremas e mostrou que, em momentos de crise absoluta, o limite entre a sobrevivência e a destruição pode depender de uma única escolha feita em uma sala silenciosa. Para os historiadores, a operação se tornou um monumento ao que quase aconteceu. Um lembrete permanente de que a guerra, quando levada ao extremo, transforma até planos nunca executados em símbolos de medo e reflexão. E para aqueles que viveram aquela época, Downfall permanece como o eco de uma batalha que nunca ocorreu, mas que, caso tivesse acontecido, poderia ter alterado para sempre o curso da história humana, deixando cicatrizes tão profundas que talvez nem o tempo teria sido capaz de curar.